Queridas, queridos, amigos, parceiros de estudos da formação, especialização em filosofia clínica, Turma Orquídea, hoje em mais um encontro, diálogos de filosofia clínica, em que a gente tem livremente uma conversação em revisão dos conteúdos apresentados durante as aulas, com um acréscimo de dúvidas, reflexões que vocês queiram partilhar, e agora é o momento para a gente conversar livremente. Hoje, dia 7 de junho, quem gostaria de colocar a sua questão para a gente começar? E já estamos gravando. Oi, posso começar? Claro, claro. Então, depois da aula da professora Carol, onde ela falou muito sobre a questão de linguagem, né? Me veio uma dúvida em relação a como lidar, por exemplo, com crianças, aonde a linguagem verbal ela não se coloca ainda muito estabelecida na sua compreensão. E também, pegando nessa mesma linha de raciocínio, pessoas já de idades onde eu tenho vou colocar assim, não chega a ser uma demência, mas aonde o cognitivo já não se encontra da forma tão clara no entendimento, como lidar, assim, como usar da filosofia clínica para auxiliar esse grupo de pessoas. Muito obrigado, Luciana. É uma questão muito pertinente. Sobretudo porque, de certa maneira, o século XX foi marcado por uma verbalidade no campo das terapias muito enfática. Mas nós sabemos que a riqueza humana, ainda que ela perpasse a oralidade, a verbalidade, ela transcende em todos os sentidos. No entanto, quando nós vamos ao outro, nós vamos nos aproximando do jeito infinito dele. E é claro que um dos elementos fundamentais no nosso modo mais cotidiano que temos, no comum dos encontros, das procuras à terapia, seja em consultório ou em outros espaços terapêuticos, é a fala. Mas vamos esclarecer. Quando falamos em fala, estamos falando no tópico 15, semiose. E o que significa tópico? Tópico aqui é um lugar de perspectiva. Nós vamos pesquisar na conversação com o outro, ou na aproximação com o outro, lembrando que o outro é ele que se revela enquanto manifestação, em linguagens verbais e não verbais, mas também enquanto contexto de realidade, de vida. E, nesse sentido, são as bases categoriais, aquilo que vamos considerar também uma pesquisa, seja no caso, como você citou, de pessoas, crianças ou idosos, ou aqueles que não têm a verbalidade com proeminência, não significa que a linguagem não está presente. Mas não está presente, talvez, a ênfase da linguagem que nós costumamos, no senso comum, reduzir que é a racionalidade. O que, no tópico, no lugar de perspectivação, na estrutura de pensamento desse mapeamento que Lúcio Pachter nos dá de ir ao mundo do outro, estradas para o jeito único de cada pessoa, a racionalidade ficou muito atrelada à linguagem. Então parece que uma pessoa, ou quando ela não está verbalizando de uma maneira muito clara na semântica, na sintaxe, sujeito, verbo, predicado, seja falando ou escrevendo, parece que ela está com alguma deficiência. Vamos imaginar
uma pessoa que tem até uma grande facilidade em expressar suas ideias, mas não é pela fala e ou pela escrita e ou pela racionalidade sintática que ela tem como tópico importante de linguagem. Olha que curioso. Por exemplo, uma pessoa pode falar muito bem, escrever muito bem, mas é pela canção, pela musicalidade, pela sensoriedade, a maneira como caminha, como está junto à natureza, como ouve diferentes sons, tudo isso, e que ela vai nos dando a perceber isso, nós estamos diante de uma riqueza muito grande. Então, respondendo à sua pergunta, com relação à linguagem, mesmo entre as pessoas que são muito racionais, não significa que a racionalidade é o tópico determinante da fala. Mas, agora me aproximando desses dois exemplos, desses universos que você trouxe, sejam crianças sem uma linguagem muito efetiva do diálogo, ou idosos, ou mesmo aqueles que estão em estados de demência. Você que trabalha muito com pessoas pelo cuidado na área da saúde, Luciana, sabe bem que as riquezas da linguagem, elas perpassam caminhos de intencionalidade. O que significa isso? A maneira como a pessoa interpreta, percebe o mundo, tem um canal que relaciona a mente de quem percebe, interpreta, e o trecho de mundo em que ela presta atenção e dá sentido. Quando nós estudamos intencionalidade, a gente procura prestar atenção à maneira como o outro presta atenção. Então, imagine que uma pessoa está, o filósofo clínico está diante de uma criança e que essa criança fica muito atenta a objetos mais do que a fala. Mexer com esses objetos já é mexer com a perspectiva delas, mexer com a atenção e com o foco delas. Mas vem uma pergunta: qual objeto, qual tipo de objeto que o partilhante está percebendo? É um objeto sonoro? É um objeto visual? É um objeto carregado de significados ligado, por exemplo, ao que parecem ser emoções? Por exemplo, se faço carinho pelo gesto em uma almofada, ou se, de outra maneira, eu sou agressivo com uma almofada, ou uma modulação de voz mais amorosa e tenra e acolhedora, ou uma fala que tem um som mais agressivo, como gritos. Todas essas manifestações vão me dando aproximação do jeito do outro, como óculos. Não posso estar nos olhos dele, mas se eu conseguir perceber como o que o outro percebe e encontrar alguma forma de linguagem, que é uma espécie de padrão, que me permita conversar com ele através dos objetos em que ele presta atenção, sejam eles físicos, sejam eles abstratos, eu encontrei um tipo de linguagem. É isso que chamamos de semiose. Diga. Você pode dar um exemplo, Sim. na prática, para ficar mais claro? Claro. Desenhos, músicas. Se, por exemplo, eu tenho uma pesquisa, uma oportunidade de conversar com pais de uma criança sobre com que ela se envolve, eu já terei, nesses exames categoriais prévios, uma aproximação que pode se confirmar ou não do jeito dessa criança.
E na medida em que ela vai prestando atenção em determinados tipos ou características do mundo, eu vou montar a relação entre mente, que percebe, e o tipo de objeto percebido. Vamos falar, por exemplo, do caso que muitos já conhecem, já por muitos estudos, e o quanto nós nos beneficiamos de estar no início do século XXI com tantas pesquisas de vários saberes diferentes, né? Por exemplo, o autismo, nas suas gradações. Nós vemos o quanto, já sabemos, fenomenologicamente, o quanto os sons, o quanto as percepções táteis e ou matemáticas são capazes de criar um trecho, uma linha de linguagem. Dito isso, nós temos aí um estudo de semiose. Vamos imaginar que, nessa riqueza, a gente acrescente perfumes. A gente acrescente elementos que não estão especificamente apresentados como objetos da percepção do outro, mas sim enquanto contextos complexos. Por exemplo, uma criança ou um senhorzinho fica muito, parece, né, tudo uma percepção por aproximação fenomenológica. O partilhante que não tem uma linguagem racional, fluente, verbal, seja escrita ou oral, fica mais à vontade, se sente mais, dá-nos a impressão, seja pelo registro da própria pessoa no encontro com ela, ou seja, dessa colheita da historicidade pelos parentes ou pessoas cuidadoras mais próximas, nós vemos que ela fica mais à vontade num jardim, num ambiente musical. E se é musical, que tipos de músicas? E se vamos mapeando as histórias das diferentes músicas, podemos ver se letras ou tipos de músicas fazem diferença. Entende? Esses elementos nos dão uma ambientação que, mais adiante, vamos estudar isso melhor, chamadas de vizinhanças existenciais. Isto é, o eu não está separado do mundo, mas o mundo é infinitamente grande, e no mesmo ambiente, como uma sala, por exemplo, podemos encontrar diferentes tipos de ambientes segundo diferentes perspectivações. Algumas pessoas podem se ambientar numa sala a partir das cores, outros podem se ambientar em uma sala a partir do silêncio ou dos ruídos, outro pode se ambientar numa sala devido à presença de pessoas ou à ausência de pessoas. E assim vão por diferentes composições. Mas se vamos tendo, por uma colheita da historicidade, da maneira indireta, tangenciada, como eu falei, uma colheita de contextos em que a pessoa flui, tem mais vitalidade, tem mais potência de vida, eu começo a conversar com a pessoa através desses contextos, que são vizinhanças existenciais nas quais, cuidando dessas vizinhanças, uma plantinha, um som, uma cor, eu cuido dela, porque é como uma pessoa em sua ambientação de familiaridade com o mundo. Nesse sentido, fica mais claro, Luciana? Ficou claro, só que quando eu penso assim, dentro de um ambiente de consultório, como perceber isso, né? Onde eu não tenho ali, eu tenho uma música de fundo que foi estabelecida, né? A criança, ela não fala que tipo de música ela quer, ela gosta, não tem uma plantinha, não tenho algo que eu possa estar fazendo essa experimentação. Como perceber isso? Bom, quando nós temos uma dificuldade de conversação tão facilitada como é a usual,
da oralidade, é importante, como eu disse, pesquisarmos esses exames categoriais a partir dos cuidadores, das pessoas próximas a ela. Isso é um caminho, mas há outros. Um consultório deve ficar enriquecido de possibilidades de semiose. Por exemplo, certa vez eu atendi uma médica e ela estava muito inquieta com as mãos. E eu percebi que quando eu fazia um mínimo movimento com as minhas mãos, ela ficava quase com uma avidez pelos movimentos das mãos, num mimetismo, copiando, sabe? Aí eu logo me dei conta disso, e olha que é uma pessoa com uma grande racionalidade, mas não era a racionalidade que nela era forte. E ela até se caracterizou depois como uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. E eis que eu dei para ela uma folha com papel e ela ficou rabiscando. E o rabisco não para desenhar figuras conhecidas, e sim para fazer uma esteticidade e aliviar uma tensão. E eu fui percebendo que, na medida em que a nossa conversa se desenvolvia em paralelo, ela foi mudando a força, o impacto, a maciez com que ela rabiscava, já não mais de maneira nervosa, e sim de uma maneira mais gentil com o papel, quase com um relacionamento em extensão consigo mesma através do papel. E nisso existem alguns submodos que vamos estudar adiante, como atalho. A pessoa começa lá a fazer uma espécie de mandala, mas eis que, do nada, aquilo lembra um elefante. Aquilo já dá para ela uma possibilidade de ela desenhar um elefante. E todo esse processo é uma rica conversação que vai se desenvolvendo. Então, nesse sentido, quem especialmente vai trabalhar com pessoas que têm uma riqueza de semioses, seja por instrumentos musicais, sejam por desde violões, instrumentos de percussão. É preciso ter, eu já tive em consultório algumas músicas gravadas, antigamente eu usava aquelas fitas cassetes, e tinha porque eu trabalhei algum tempo com biodança, tinha diferentes ritmos para as pessoas que chegassem e que demonstravam ter música, eu fazia uma conversação com elas a partir dessas músicas. E claro que com a fala elas iam me dando o retorno. Mas observe que o corpo também vai correspondendo numa linguagem. Então nós temos tópico estudos de intencionalidade, quer dizer, eu mostro um objeto de percepção e vejo se ela conversa com esse objeto. E na medida em que haja uma interação e é possível uma linguagem, nós estabelecemos uma ponte e estudamos esse caminho. É isso que chamamos de tópico 15, semiose. Todos os meios de comunicação que estruturam uma possível linguagem. Então, oralidade, desenho, música. Já aconteceu, por exemplo, de eu perceber que, estando eu tinha um consultório que eu dividia no espaço do consultório com uma academia de pilates, no andar de baixo. E, de repente, haviam lá alguns pequenos gritos ou gemidos vindos do pilates. E aí a pessoa que isso repercutia chegava ao consultório no andar de cima, e quando ela dava uma atenção e parecia que mais do que se distrair, ela se ocupava com aquilo repercutia nela pelo tipo de som, isso me permitia conversar com ela. Nesse sentido, nós temos as diferentes semioses, por exemplo, ter um tapete com diferentes objetos
como diferentes modelos entre almofadas e objetos que não são fáceis de se ferir, como quadros, já nos dão uma riqueza daqueles que vão entrar e ver essas possibilidades. Inclusive, existem livros que nos dão já prontos várias fotografias. Aqueles que eu pude pesquisar e soube que as fotografias traziam histórias, pedi que trouxessem essas fotografias. Mas vamos imaginar que, mesmo pela falta da oralidade, alguém traga, ou eu descubra a partir desse, repito, da circunvizinhança da família ou dos cuidadores, fotografias. Também já trouxe, através do celular, pequenos vídeos de desenhos animados. E acompanhava atento como a pessoa, com o seu olhar, ficava aderindo àquela semiose. Se isso repercutia nela, se repercutia, me dava possibilidade, oportunamente, de enraizar, para ir buscando isso. Claro que, entre a linguagem falada e a linguagem corporal, que é uma linguagem não verbal, mas também é passível de entendimento, a gente vai anotando esses elementos. Então, vamos falar aqui fortemente, sobretudo, em linguagens não verbais, de 3 tópicos importantes da estrutura de pensamento, que vocês já estudaram. Semiose, tópico 15, termos agendados no intelecto, objetos pontualmente, sejam conceitos abstratos, ou sejam objetos físicos, uma caneta, uma cor, um quadro, objetos que, para a pessoa, ela parece, fenomenologicamente, carregar, agendar, manter memórias. Como se fosse metaforicamente, um pendrive de histórias, de vivências. Se eu perceber, claro, numa intuição que vai se dar por pesquisa e confirmações, que determinados objetos têm arquivado neles memórias, vivências, entre coisas boas ou ruins, então esses objetos passarão a ser utilizados na clínica. Cores, isso também. E aí nós vamos chegar a estudar com razão, em razão da semiose e dos termos agendados no intelecto, que é o tópico 6, vamos estudar os significados advindos dessas linguagens. Significado é o tópico 16. Quero dizer, ainda que eu não saiba, em termos discursivo, o que significa um som para uma pessoa, o que significa um objeto para uma pessoa, ou um desenho, eu pelo menos já posso perceber o quanto isso parece ser agradável ou desconfortável, o quanto isso parece repercutir de uma maneira a fazer bem à pessoa subjetivamente ou mal-estar. Esses elementos são pesquisas. Com relação a um último tópico que ainda nós vamos estudar, tópico 29, assim chamado de matemática simbólica, nós não mais trabalharemos via esses caminhos tradicionais, que são os das intencionalidades, a maneira como cada um perspectivaria. No tópico 29, a grande questão não é mais a pessoa em particularmente o seu ângulo, a sua visão de mundo. Sempre será importante, mas será o mundo em torno, as estruturas de mundo no qual ela está inserida. E aí, neste caso, há como uma subversão de eixos de interpretação. Em matemática simbólica, nós estudaremos o mundo em torno. E o conceito de vizinhanças existenciais vão compor toda uma ambientação
que é tanto subjetiva quanto objetiva, no sentido de que existe para mais pessoas, tentar localizar que ambientes são terapêuticos e que ambientes são, ao contrário, depreciativos, que minimizam, que roubam, que diminuem as forças existenciais da pessoa. Vou dar um exemplo, e eu não conheço, mas é só um chute. Kleber, boa noite, querido, tudo bem? Está sem som, mas tudo bem. Vou colocar aqui para ativar o som. E vamos ver se dá certo. Agora sim. Agora sim. Boa noite, professor Will. Perdão. Boa noite, querido. Tudo bem? Desculpa, eu ando sendo um péssimo cursista ultimamente. Não. Tá, mas eu ando mudando. Esse ano foi um ano que eu mudei de rotina 4 vezes. E eu tô tentando sanar isso com a ajuda do meu terapeuta, mas... Fica em paz, está tudo bem. Mas, enfim, estamos aí. Hoje eu estou bem, estou tranquilo, estou com energia. Ultimamente eu não ando com energia, mas hoje está tudo certo. Obrigado, professor. Kleber, deixa eu aproveitar e tomá-lo como exemplo apenas didático do que eu estava falando para a Luciana. Vejo aí atrás uma biblioteca, né, de livros. Aqui ao meu lado, eu vou ver se eu consigo mudar um pouco para mostrar a vocês. Eu tenho uma biblioteca no consultório lá embaixo, tem outra aqui em cima, mas aqui não dá para virar muito. Então, uma vez que a semiose do Kleber, por exemplo, um professor, um estudante um estudioso de letras, uma pessoa que gosta das palavras e que tem história, não só com as palavras, mas com os objetos que carregam as palavras, pelo menos na semiose que hoje está mudando para o mundo digital, mas ainda vê-se lá livros. Eu não sei se é o caso dele, mas pelo menos foi para mim durante muitos anos, a associação do cheiro de livros com o próprio significado das histórias dos livros. A tal ponto que eu cheguei a fabricar uma interiorização profunda e existencial a partir de incensos. Eu abria o livro, colocava rosas, colocava incenso no miolo atrás dos livros e deixava como que curtindo. Depois, quando eu ia ler, essa mescla de elementos olfativos e às vezes algumas páginas antigas, livros mais velhos, traziam uma lembrança do aroma de chocolate, tornava um romantismo das ideias que me faziam muito, muito, muito bem. E assim foram anos da minha vida. Então, nesse sentido, mesmo que eu nada conheça do Kleber, mas já sabendo que ele tem uma ambientação, um contexto, uma estrutura, eu já posso me aproximar de elementos não propriamente dele, mas a partir dele, do mundo no qual ele está em conversação, de uma forma existencialmente rica, ou, ao contrário, em queda, em falência. Então, são exemplos. E isso a gente pode perceber, seja na oralidade, a pessoa falando, ou mesmo com os bons e maus humores que a pessoa manifesta nesses momentos de vida. Essa ideia que o senhor trouxe é aquele conceito de recordação, né, de trazer de volta ao coração, né, no sentido estrito da palavra, né, recordar, né, trazer de volta ao coração, né, memórias, né, de presenças espaciais, né, ou de objetos sensoriais, né, que nos trazem a lembrança, né, recordações de momentos experienciados, né, e vividos. Né? Na literatura, na poesia, tem muito isso. Eu pesquisei
dentro do Bachelard, né, na Poética do Espaço, uma poeta portuguesa que ela fala dessa questão da sensação do livro, né, dentro do espaço da casa, dessa experiência. O livro se chama A Casa e o Cheiro dos Livros, Que né? Então bacana. essa ideia do sensorial está aí bem presente, né? Essa ideia do recordar. Ela recordava experiências amorosas, né, entre os amores e os livros, né? Então isso ficava bem evidente. Está lá na minha dissertação. Kleber, E nesse livro aí dessa poeta portuguesa nova que a gente tem aí, que é a Maria do Rosário Pedreira. Mas é uma coisa nossa, né? Bem do humano mesmo, né? Essa coisa do objeto, né? Trazer alguma reminiscência ou avultar alguma experiência, né? Só pela questão do sensitivo, do cheiro, o olfativo, o toque, né? uhum, Enfim, sim. é interessante isso. Kleber, estávamos no início começando esse nosso encontro, Diálogos de Filosofia Clínica, com a Luciana, quando ela trouxe a questão como fazer terapia pelo olhar, pelo método da filosofia clínica, com pessoas que não têm a verbalização tão clara ou mesmo cognitiva, a exemplo de crianças muito novas ou sem a oralidade manifesta de maneira racional, ou mesmo pessoas mais idosas ou em outras situações em que a mente não expressa via linguagem falada ou escrita como seria possível. E eu fui dando elementos que são pesquisas do entorno da pessoa, dos exames categoriais, através dos cuidadores, através dos familiares, que nos permitem isso. E o quanto de elementos de semiose mais ricos do que a oralidade, como objetos, sons, cores, desenhos, que um consultório, sobretudo aqueles que são mais especializados em atendimentos de crianças, por exemplo, precisam estar enriquecidos para esse tipo de trabalho. E aí você apareceu e citei aí como um bom exemplo para lembrar que, quando nós falamos em cognição, uma interpretação, pelo menos do senso comum, é que isso está associado à racionalidade. Mas não. A cognição ela pode se dar sem elementos racionais. E ela pode até acontecer com pessoas, isso já disse a Luciana, muito racionais, mas não é via racionalidade, tópico 10, estruturação do raciocínio, em que a clínica vai se dar de forma terapêutica. Me lembrem depois, no WhatsApp, por gentileza, eu vou mandar para vocês em PDF um livro do Lúcio Pachter. O Lúcio tem as suas análises filosóficas, mas ele dedicou um livro em formato de romance. É quase uma crônica, porque são poucas páginas, cento e poucas páginas de uma história. Anna e o Dr. Finkelstein. E ele vai contando numa história como se deu a terapia com uma pessoa. E nessa história envolve muito uma conversação a partir do jardim dessa moça e de uma biblioteca que tinha na casa dela. É um romance muito bonito, cheio de filosofia clínica. Ademais, Luciana, suas pesquisas, com a sua história, já como terapeuta no seu universo de aprendizagem, vai nos enriquecer e nos contribuir para responder à própria pergunta que você me faz. Quero de você também contribuições para em breve, quem sabe, novos trabalhos sobre isso, tá bom? Hoje você me trouxe assim um olhar que estava faltando para
em uma criança que eu atendo. Então, assim, foi bem, bem interessante. Obrigada. Só um cuidado, sempre este cuidado, com os agendamentos máximos. E é um cuidado que não tem a ver apenas com boa vontade, mas com o sentido que em filosofia clínica temos com os significados. Nós podemos, às vezes, por equívocos de maneira afoita, a querer direcionar um partilhante para certos objetos de percepção. Olha aqui, venha cá, ao invés de dar a liberdade de ver o quanto ele se inclinaria às possibilidades desse mundo em torno. Vou dar um exemplo. Aliás, me lembrei agora de 2 exemplos muito parecidos. Atendi certa vez no consultório um homem, como eu posso dizer, muito elegante, muito bem vestido. O que na nossa cultura, pelo menos goiana, aqui em Goiás, não é muito comum. Terno, gravato, sapato, de uma maneira assim muito cara e elegante. E ele chegou e, claro, eu até estendi o meu braço e minha mão apontando para a poltrona. Por favor, fique à vontade. Mas tinha também nesse meu consultório um tapete e um puff. Olha, eu posso estar exagerando, mas a minha memória acho que não vai me trair. Ele deu um salto de quase 2 metros da porta até aquele puff. Instantaneamente, aquele homem que chegou num primeiro momento bem formal virou uma criança. E aí logo ele começou a falar sobre as lembranças que ele tinha de puff quando criança e por aí foi. Quero dizer, mesmo que ele não falasse, a inclinação, o olhar, e tudo isso é uma sensibilidade, metaforicamente, eu vou dizer, aos poros do filósofo clínico. Ele está sempre atento, plugado para em que direção do visível e do invisível o patinante vai se inclinar, para cuidarmos desse modo de ser. E aí nós seguimos. Agora, numa situação muito parecida com essa, uma senhora não me lembro exatamente, mas algo em torno de 74 anos. Também uma senhora muito elegante. Elegante não apenas no modo gesticular, mas nas vestes, como quem estava, aliás, de uma maneira muito bem vestida, bem a reproduzir, bem a representar uma classe econômica muito rica. Ela chegou e falou assim, você me permite? E eu nem sei do que ela estava falando, mas disse, claro, por favor, fique à vontade. Ela tirou a sandália e afastou o puff e sentou no chão com as pernas abertas, sabe? De uma maneira a desmontar aquela elegância. E aí ela disse que, ao me ver, ela se sentiu à vontade para fazer isso e ela queria muito tirar os sapatos e sentar no chão. Então, a partir daí, eu fui percebendo a maneira como ela tocava, acariciava o tapete, se ela iria fazer considerações quaisquer, desde a linguagem muda do toque, sabe, até mesmo falada sobre o quanto aquilo tinha conversação com o íntimo dela. Então, isso via termos agendados no intelecto me permitiria futuramente, numa historicidade, quem sabe até no enraizamento, chegar a significados. Desculpa. Eu acredito que seja ter uma sensibilidade guiada pelo intelecto,
porque ao mesmo tempo que a gente observa, né, o acontecer ali da questão, né, ao mesmo tempo a gente tem que ter a sensibilidade e o tato, né, para sentir todo esse movimento, né, do partilhante, né. Então eu entendo essa matemática que o senhor coloca nesse sentido, né, já que a alteridade e a sensibilidade tem que ser os caminhos, né, que o filósofo clínico tem que buscar em primeiro plano para fazer a avaliação, para analisar o caso. Eu digo assim, Kleber, esse intelecto do qual você fala, no sentido de estrutura do pensamento, o termo pensamento, ou quando Lúcio se refere à malha intelectiva, essa noção de intelecto não é restritamente a racionalidade lógica, dedutiva, mas essa infinitude que não cabe sequer na análise. Então, para evitarmos agendamentos máximos, antes de começarmos um consultório, uma sessão, é como fazer uma espécie de meditação e isenção de julgamentos, de todos os sentidos, e ficar como que atento, sem direcionar nada. E na medida em que a aproximação do outro vai trazendo modos de ser, aí nós vamos nos adaptando, modelando ao jeito dele, à linguagem, e isso não pode acontecer sem um cuidado de alteridade fundamental. Eu percebi, por exemplo, que, acho que eu já contei isso em sala de aula. Certa vez eu recebi uma moça, 30 e poucos anos, e nesse lugar, nesse consultório que eu tinha com várias outras salas que estavam alugadas para clínicas, quando eu fechei a porta, não sei explicar por que exatamente eu percebi ou eu senti, mas eu senti uma sensação de aflição. Sabe, aquelas miríades de, talvez, movimentos faciais, ou uma respiração um pouco mais apreensiva, seja ofegante, ou seja, mais reduzida, e que a gente só pode falar quase que por intuição, mas não estão no níveis da observação tão detalhada, é um minimalismo sensível. E eu percebi, meu Deus, tem algo aqui. Essa ambientação também é um aspecto intuitivo que estudaremos em matemática simbólica, tópico 29. A intuição faz parte dos elementos da riqueza humana. E me dando conta de que houve algo que eu não sabia o que era, mas que estava sendo tenso e problemático, eu como que me dediquei ao máximo em tornar a minha fala mais mansa e acolhedora. Eu vou dizer nos meus termos, é como se fosse uma prece sem palavras, no modo de ser, e dizer, olha, eu estou aqui, está tudo bem, não, sabe, a gente pode ser hostil sem perceber, mas naquele momento eu exerci o máximo de ausência de hostilidade, não foi só a mera ausência, foi um grande trabalho para tirar todo e qualquer movimento que pudesse ser hostil, até em pensamento e ou sentimento. Fui expressivo no meu íntimo. Mas percebendo que ela estava ali ainda, olha aqui, não houve nenhuma linguagem verbal, Luciano, percebendo que tinha algo ali errado, e que ela, aí sim, eu posso dizer que eu vi isso, ela olhava para os cantos como se procurasse saída. Eu falei, ela está se sentindo acuada. Como havia uma janela, e essa janela dava para, que era num andar de cima, dava para a copa de árvores ao fundo de uma praça, ao fundo de lotes, se via uma praça, e falei assim, olha, vem cá, é um prazer te conhecer, mas eu queria te mostrar uma coisa, vem cá.
e deixei ela ocupar a maior parte da janela. Você está vendo? Eu não disse o quê. E ela olhou e disse, eu tô. O que ela viu, que eu não sei, mas ela sentiu e começou a relaxar, foi relaxando os ombros, foi percebendo o vento, sabe? Eu fui me dando conta de que ela precisava daquela amplidão para além das paredes. E aí, conversando com ela, já um tom mais calmo, também de maneira com agendamento mínimo, mas diante da situação emergencial, eu disse, é bom, não é? Também não saberia o que poderia repercutir nela, mas eu procurei que nela houvesse o reconhecimento de algo lá fora, que dentro dela ecoasse é bom. E ela disse sim. Depois que ela relaxou, ela entrou, sentou, aí ela me falou de medo de ser estuprada, com a porta fechada, com o homem presente. Agora imagina você, como eu poderia saber disso? Mas foi terapêutico, atendendo às demandas dela sem saber racionalmente. Não tinham os significados, tópico 16, mas estavam presentes semioses, estavam presentes todas essas linguagens não verbais e que se comunicavam. É uma questão de ficar atenta para o que se pode perceber nos limites da sensibilidade. Não sei o quanto isso ajuda, mas está presente em todos nós. Will, eu tenho muita dificuldade para a linguagem não verbal. Eu sou absurdamente racional. Então, assim, todas as vezes em que você traz esse olhar, eu fico aflita, assim, eu me sinto assim, meu pai amado, eu preciso desenvolver isso. Eu sinto uma aflição, vai me faltando ar, assim, que eu falo, nossa, eu tenho muita dificuldade com linguagem não verbal. Tudo bem. Tenho uma boa notícia para você. Eu tenho dificuldades em atender crianças. Sabendo disso, normalmente, quando alguém me pergunta, você atende crianças? Eu falo assim, olha, eu prefiro não, mas eu vou te apresentar alguém que trabalha bem com crianças. Nós vamos criando na nossa história de terapia afinidades, modos, entende? Nesse sentido, não temos que dar conta de tudo. Ademais, você também pode ir aprimorando e caminhos mais adiante, quando nós formos estudar submodos, que são os procedimentos operativos, por assim dizer, da clínica, que vão desde aqueles que são cabíveis em técnicas, até aqueles outros que são essencialmente da técnica, da arte, do artesanato, porque, eis o conceito, é submetido ao modo do outro, à estrutura de pensamento dele. Então, parte dessa aprendizagem, Luciana, sobre como fazer isso, nós aprenderemos na própria historicidade do partilhante, na própria. Não que eu saiba todas essas técnicas, mas na historicidade do outro, sem que ele saiba que determinados modos ou comportamentos de ser estão presentes e que foram terapêuticos, são ricos, e que, ao repeti-los, adaptados aos momentos do planejamento clínico, eu estaria indo ao mundo dele como se eu já soubesse disso. Não, eu aprendi com ele. Observe lá no livro A Escuta e a Silêncio, o quanto eu fui com a Laura no parque, isso foi uma terapia fora do consultório, planejado neste ponto, e o quanto a grama com os pés descalços fizeram bem para ela recuperar o período em que ela estava mais feliz, antes da depressão, porque ela estava reconectada sensorialmente com o mundo. E eu aprendi isso com ela, não sabia antes o jeito dela. Então, a própria historicidade escolhida com a própria pessoa, ou com outras pessoas em torno dela, nos ajudam muito sobre isso. E não só pessoas, como veremos no tópico 29, repito, com contextos e vizinhanças existenciais
de mundo. Há certos lugares e contextos e ambientações que são terapêuticos para as estruturas de pensamento afins. Juliana. Will. Oi, querida. Boa noite. Boa noite. Will, eu queria conversar um pouquinho a respeito sobre o seguinte. Eu pensava que, pelo menos me corrija se eu estiver errado, eu pensava que seria apresentado um diagnóstico. A pessoa viria, o partilhante viria, e eu faria mais ou menos assim, a estrutura de pensamento dele é 1, 2, 3, 4, 5. E trataria em cima disso. Pelo que eu estou observando, parece que não tem um diagnóstico fechado. Tipo assim, parece que todo caso que me é apresentado, eu vejo todos os tópicos na pessoa. Uhum. Igual, você está falando aí dessa partilhante que ficou com você dentro do consultório. Então, assim, o tópico 1 dela, ela tem medo do mundo. O mundo parece perigoso. Não deu para saber o que ela acha de si. Mas aí o sensorial e o abstrato, ela tem um pouco mais sensorial. Entendi. Aí emoções, ela ficou com medo. Então, assim, parece que todo atendimento vai ter classificações, seria isso? Aí vai ter, eu vou ter que juntar ou ter essa intuição do que é mais determinante. Eu estou meio agoniada com isso. Eu entendo, mas tudo bem. Olha, fique tranquila. Deu para entender a explicação? Aí eu vou perceber que a semiose dela é mais oral. Ela que vai me dar na historicidade. Aí eu vou juntar com o que o mundo parece. Então, eu não vou ter um diagnóstico fechado? É isso? Juliana. Nunca vai haver esse diagnóstico? Sim. Olha só. O que eu citei para você, nesse último exemplo, foi uma emergência, sabe? E a gente faz o melhor que consegue em situações dessa natureza. Mas, para que cheguemos ao ponto de um bom planejamento clínico, como espero que ano vindouro estejamos juntos no curso de formação em prática, ele é 100% só prática clínica. Diferentes modos desses exercícios. E um desses trabalhos é um estudo de 2 casos clínicos do início ao fim. Casos gravados, casos estudados. Nós vamos trabalhar muito além de atendimentos, supervisões, clínicas didáticas, enfim. Eu entendo que está tudo bem essa ansiedade, mas olha, um bom caso clínico normalmente se desenvolve em alguns meses, uns 3 meses, ou 4 meses, para chegarmos aos assuntos últimos. Isso se formos muito competentes nessa capacidade de síntese. Síntese que é prévio de uma análise para essa síntese. Então, cada momento da história nós teremos pequenas situações, mas não são elas a questão última da clínica. A questão última da clínica vai se evidenciar com muita clareza. Geralmente, e aqui eu vou ser apenas resumido numa espécie de manifestação didática, a maioria dos casos que procuram a terapia são devido a uma espécie de sofrimento ou urgente, agudo, ou crônico, que se alastra durante anos de problemas que estão no modo de viver e sentir do partilhante, prendendo essa pessoa e roubando as suas forças existenciais, quem sabe sua potência de vida. Ok, então o diagnóstico vai se dar em cima desses nós existenciais para serem desatados. Mas há outros casos que já chegam ao consultório e praticamente não têm problemas existenciais. Não que não tenham problemas, sei lá, emocionais, financeiros, por aí na vida, mas não nas suas potências de vida.
elas estão fortes, elas estão determinantes, e elas vêm à clínica para serem ainda mais potentes. Então, também há aqueles outros casos que se demoram anos em consultório, que chegaram porque têm crises muito sofridas, e elas foram dissolvidas ou resolvidas ao longo da terapia, e depois a terapia segue outro rumo, já com leveza, já se encaminhando agora não mais para resolução de problemas sofridos, tais diagnósticos diante de pontos nevrálgicos de dor. Não, será um caminho de burilamento, de enriquecimento, para que a vida fique mais sutil, mais apurada naquele modo de ser. Luciana com cachorro. Divina, querida, você tinha questões? Eu achei que você ia Obrigada, ter lista de amiga. questões, imagina. Fique em paz. Hoje eu sou só ouvinte. É. Tô quase igual a Juliana, viu? Um pouco perdida. Mas está tudo bem. Will, Sim. Desculpa, colega. Mas essa questão do não fechamento, né, do caso, né, como a colega está apontando, por mais essa ideia do circular, né, que esse tratar fenomenológico, que a própria filosofia clínica tem certo perfil, né, tem perfil assim, de avaliar e buscar essas respostas, né, bem com poucos agendamentos, né, e bem devagar, né, eu acho que nesse sentido, eu acho que cabe, eu não sei, não sou perito em dizer, né, estamos aqui todo mundo aprendendo, né, mas respirar com calma, porque não é fácil. Eu não trabalho com terapia, não sou terapeuta, eu sou professor, né? Mas eu lido com um monte de cabecinhas, crianças, né? Fui descobrir agora que eu tenho um jeitinho de trabalhar com as crianças, mas eu acabo usando. E assim, a gente tem que ter realmente muita paciência, porque quando eles se abrem para a gente, um turbilhão de coisas, assim, e realmente se distanciar, tomar uma imparcialidade, né, para perceber tudo, realmente é um desafio muito, muito grande, né? Acho que já começa nesse ponto que você anunciou um pouco atrás na sua fala, né, desse distanciamento de si, né, para ver o outro, né, do se abrir para o outro, né, que já é um trabalho gigantesco, né? Eu sinto que seja assim, né? Mas eu acho que essa questão realmente da paciência com o tempo de clínica, a gente vai lapidando, né, os procedimentos e vai sabendo a forma de lidar mesmo, né? E acho que é comum esse diálogo, né, que fica essa confusão entre os tópicos mesmo. Depois vai alinhando. Penso, não sou especialista, especialista é você. Olha, o caminho do mais saber tem que ser a maior humildade. E isso significa nunca nos perdemos do princípio. Qual é a base, o princípio da filosofia clínica? Uma terapia da alteridade. Então é sempre o infinito. A fenomenologia é um dos caminhos, mas jamais vamos reduzir o outro a uma técnica qualquer. O que eu posso dizer é que há pessoas que procuram a terapia como uma solução instrumental. Eu venho fazer terapia porque meu namorado não me ama mais, porque eu quero arrumar um emprego, X ou Y. E ok, respeitamos qualquer caminho, desde que não fira a alteridade, ou seja, que não seja o de violência. Porque há também caminhos terapêuticos no campo da violência, mas não serão os caminhos percorridos pelo cuidado ético, né? E
E esses casos, assim, bastante instrumentais, talvez até outras terapias sejam mais eficientes, porque elas não vão trabalhar com a existência ou com a profundidade, vão trabalhar com a mecanicidade. Eu quero uma técnica para falar em público, não estamos falando em modos de ser, de vivência, são técnicas, a própria pessoa se trata como técnica. Então, querer aprofundar para além disso, muitas vezes será desrespeitoso. Ok, mas aquelas pessoas que, mesmo que ainda não se deem contas racionalmente, mas já procuram terapia como um modo de transformar suas vidas em um caminho mais autêntico, ainda que não saibam, mas pressintam o que isso quer dizer, ou sintam a falta de um caminho mais autêntico, a busca pela terapia, ela tem outra velocidade, e é paradoxal. Quanto mais devagar, mais rápido vai. Esse paradoxo que acho que o primeiro a elaborá-lo foi o Zenão pré-socrático. Lembra da fábula entre a corrida de Aquiles e a tartaruga, e a tartaruga vence? Por quê? Porque nesse paradoxo, cada um vai andar um tanto, só que entre 1 e o 2 há um infinito, 1,1, 2, até chegar ao 2, o caminho será infinito. Todos os caminhos são carregados de infinitude. Então, aqueles que procuram a terapia com espaços para serem ouvidos e trabalhados de infinitude, aí, Kleber, o não saber o que fazer é um presente, é uma riqueza que poucos terapeutas saberão ter. Porque o fato de eu não saber antes da presença do outro e aprender com ele, será justamente ele que me irá ensinar como melhor ajudá-lo. Eu não tenho que ter esse pré-conhecimento, qual um martelo tratando o outro como um prego, a todo momento. Jamais isso. Sabe, para concluir, eu estava certa vez com Pierre Weil em Brasília, quando lá, aos meus 19 anos, 18, 19 anos, ele ia para dar uma palestra e me chamou, vamos, e eu fui com ele. Era um workshop, e a gente fez sexta, sábado e domingo, então a gente pernoitava na universidade. E correndo, e com um fusquinho, uma outra pessoa que dirigia, íamos para essa palestra onde estavam nós três no carro, e nessa correria o motorista estava andando muito rápido, e o Pierre falou assim, olha, quando Napoleão, me lembrei disso agora, ia para a batalha, e seus vários botões da camisa que precisavam ser abotoados para que ele se apresentasse nas batalhas e comandasse a guerra, ele sempre dizia, vá devagar, porque eu tenho pressa. A terapia é assim. Quem queira um outro caminho, tudo bem, portas abertas a outras oportunidades. Fique em paz. Você vai ver, cada um de nós carrega o seu modo de percorrer o caminho de alteridade. Então, um não tem que ser igual ao outro, mas tem que ser o melhor de si. E é por isso que nós vamos caminhar. Tá bom? Você, Kleber, por exemplo, Obrigado, professor. vai ter uma facilidade em utilizar de metáforas, de histórias, de livros. Essas coisas estão no seu mundo. E é curioso, muitas pessoas, quando procuram a terapia, normalmente, não é de forma absoluta, elas procuram saber algo do terapeuta. Vai que elas não batem com ele, elas não se sentem à vontade com ele,
E ainda mais nesses tempos de internet, pesquisam a nossa vida, fotos, o que fez, o que não fez. Geralmente chegam no consultório e já tem uma afinidade, porque já gosta da religião, do partido político, sabe, de coisas escritas. Isso é muito comum. Então, quem olhar e, de repente, olhar para você, Kleber, do seu histórico, do que você tem aí, por exemplo, de textos escritos, e falar, não concordo com esse cara, ele já nem vai chegar perto. Olha que coisa boa, um problema a menos. E aqueles que chegarem próximos a você, já está em interseção antes mesmo de chegarem a se conhecer diretamente. Quer dizer, os caminhos também conversam, não só as pessoas ou os caminhantes. É isso aí. Meus queridos, muito obrigado. Foi um momento muito rico. E nosso próximo encontro, a gente continua com novas questões. Obrigada, Will, foi excelente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professor Will. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos. Tchau. Tchau. Boa noite, professor. Tchau. Tchau.